Isso mesmo? Eu sou livre. Que bom. Graças a Deus. Muita paz, graça do Senhor sobre nós. Prazer estar aqui com vocês de novo. Para poder meditar um pouco sobre a questão de seguir a Jesus. Quem é que a gente segue, né? E queria ler com vocês o tema, que é o tema do acampamento, que está em Mateus 16, 24. E depois queria ler Salmo 85, no verso 13. Salmo 85, verso 13. Seguidores, diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou pregar só sobre dessa parte do texto, sobre o disse Jesus, tá? Foi dividida aqui a frase em várias, então eu vou pregar aqui, vou dividir algumas sílabas e pregar para vocês. Porque o foco hoje, eu queria focar bem na pessoa de Jesus. Quem é que você está seguindo? E até onde a gente pode chegar? Um dos aspectos do caminho que a gente vai percorrer indo atrás dele. Como indo atrás? Salmo 85, verso 13. Há uma promessa muito bonita ali. E eu só vou destacar a última parte. Salmo 85, 13 diz assim: a justiça irá adiante dele, do Senhor, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Ele vai deixar os sinais, vai deixar a marca dos passos, para que a gente possa caminhar sem problemas. Feche os olhos por um pouco, um minutinho. Pai amado, nós queremos ter liberdade do Teu Espírito para poder meditar na Tua Palavra de tal maneira que o Senhor tenha acesso ao profundo do nosso coração. Assim como a Tua Palavra é semente, que ela possa ser semeada, Senhor, nas nossas terras, terras do nosso coração, terra boa, que o Senhor tenha liberdade de imprimir a Ti mesmo nesse momento, Pai, e nada venha atrapalhar esse momento, nem nada venha roubar a Tua semeadura em nós, é o que nós te pedimos, porque sem Ti nada podemos fazer, em nome de Jesus, amém. Amados, Jesus era atraente, era alguém, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, alguém cativante. As pessoas que queriam seguir Jesus por várias razões. Às vezes as pessoas queriam seguir Jesus porque elas estavam sendo acometidas de algum problema, uma enfermidade, então elas seguiam Jesus na expectativa de serem curadas. Outros seguiam Jesus para ver sinais, ver os sinais maravilhosos que não é possível. Interessava a todo mundo. Muitas pessoas queriam vê-lo, como é que ele ia abrir os olhos aos cegos, como é que ele ia fazer uma pessoa que era desde a infância coxo, era uma pessoa que não andava, tinha dificuldades de andar, e como é que ela ia andar? Então as pessoas queriam ver, até uma curiosidade natural, alguém que faz isso certamente chama atenção,
Então ele atraía multidões. Se você olhar, eu vou passar rapidamente alguns textos, Mateus 4, 25 diz assim: seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Já pensou? Isso aqui são cidades, regiões. Galileia, Decápolis, eram 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia. Então o pessoal saía em grupos desse lugar, vamos atrás de Jesus. E iam, encontravam com ele e ficavam seguindo onde pudessem. Que ia, levava dinheiro, levava comida, iam comprando no caminho, mas o pessoal estava lá. Tinha, de onde você é? Eu sou lá de Decápolis. E você? Eu sou lá da Galileia. Puxa, eu não, sou aqui perto mesmo, sou de Jerusalém. Jerusalém é mais ao sul, né? E Jesus andava para Galiléia, voltava para a região ali, subia e descia em Israel, nas suas viagens. E ensinando o reino, fazendo sinais, mostrando que ele era, mostrando quem ele era. Então as multidões queriam seguir Jesus. Mateus 8:1 diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E essa multidão não era pequena, não. Por exemplo, quando a multidão que estava ao redor dele, numa determinada ocasião, fazia 3 dias que estava com ele. Está escrito lá, no texto de Mateus, que a multidão estava 3 dias com ele e não arredava, não saía. Os discípulos começaram a ficar preocupados: Senhor, já é tarde, o pessoal mora longe, a gente está afastado. Faz o seguinte, manda o pessoal embora, Jesus. Aí Jesus falou: dá vocês de comer para eles. Não, é melhor eles irem embora para comer, encontrar algum lugar para comprar comida, chegar antes da noite no lugar, nas cidades. Dá vocês de comer. Aí um fez o cálculo, 200 dinheiros, quer dizer, trabalhar 2/3 do ano. Se eu trabalhar 2/3 de ano aqui, eu não consigo dinheiro para pagar, comprar pão, para pelo menos um pedaço para cada um. Aí o outro falou assim: tem uns 5 pães, uns 2 peixinhos aí, mas o que é isso, Jesus? Faz um sanduichinho para o senhor e come. Só dá para o senhor aqui, se eu quiser. Aí Jesus falou: não, manda sentar, divide os grupos, divide aí no máximo 50 tal. Deu graças, partiu, deu para os discípulos, distribui. Vai distribuindo. Começou a multiplicar o pão na cesta, provavelmente. E o peixinho também. Em algum momento, em algum lugar, aquilo multiplicava. E eles alimentaram mais de 5.000 homens. Você sabe que se a gente contar aqui, deve ter mais mulher do que homem aqui, hein? É ou não é? Em geral, nas multidões tem mais mulheres. 5.000 homens, vamos dizer que tem a mesma coisa? Tinha umas 5.000 mulheres, 10.000. E as crianças? Se cada família ali levou seus 2, 3 filhos, calcula-se umas 15.000 pessoas. Jesus alimentou de 5 pães e 2 peixinhos. Então a multidão seguia. Depois dessa, então, eles começaram a seguir. Cadê Jesus? Jesus entrou no barco. Não quero saber, vão pegar os barcos. Pegaram os barcos, foram atrás de Jesus de barco. Seguiam. Então, sempre tinha uma multidão querendo estar com Jesus. E ele atraía as pessoas, como já disse, para os mais variados interesses. Em Mateus 9, 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Até os cegos queriam acompanhar Jesus. Senhor, tem compaixão de nós. Eles queriam ser curados. Jesus os curou. Estava seguindo. As pessoas que eram impactadas por Jesus queriam estar atrás dele. O endemoniado que tinha lá uma legião de demônios, e saiu, Jesus autorizou que os demônios saíssem, entrassem nos porcos, e os porcos não suportando os demônios, creio eu, que os porcos não suportam as opressões malignas. Os homens suportam as opressões malignas. Mas os demônios, os porcos falaram assim: eu prefiro morrer do que ficar com esses demônios. E se jogaram dos precipícios no mar. Se mataram. Aí aquele homem que foi liberto falou assim: Jesus, eu vou te seguir. Eu vou atrás do Senhor. Ele falou: não, faz o seguinte. Ele era de Decápolis, 10 cidades. Vai, volta para os seus, conta como Deus foi bondoso com você. E ele voltou e pregava nas cidades dizendo: Jesus me curou.
Bom, as pessoas queriam seguir Jesus, tinha os pretendentes, outros vão falar sobre isso hoje, os pregadores, vão falar mais sobre isso. Um chegou para ele: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm seus covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça, você quer me seguir mesmo? Outro chegou e falou: Senhor, eu vou por onde o Senhor quiser, onde o Senhor for eu vou, deixa primeiro enterrar meu pai. Ele estava querendo dizer: deixa primeiro eu cuidar das coisas do meu pai deixou as coisas comigo, eu vou primeiro cuidar disso, depois eu vou te seguir aonde, olha, o Senhor me aguarda. E Jesus deixou algumas orientações que não dá, assim não dá. O outro falou assim: Senhor, deixa eu primeiro despedir dos que estão na minha casa. Então as pessoas queriam seguir Jesus, era atraente. Aí alguns discípulos seguiram, alguns Jesus chamou especialmente. Quando chegou em Mateus 19, 27, aliás, aqui Mateus 4, 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. O pessoal era pescador, estavam lá cuidando das redes, dá trabalho. Depois que você tentou pescar, trazer as redes, lavar, limpar as redes, colocar a rede em ordem, dobrar a rede. Jesus passou e falou assim: venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Largaram as redes, foram embora. Outros deixaram aqui, Mateus 4, 22. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, eles estão trabalhando lá, abandonaram tudo, falaram: não, vou atrás de Jesus. E então, no meio dessa caminhada de seguir Jesus, alguns discípulos até se dispuseram a voltar atrás. Foram impactados, algum ensino de Jesus eles não conseguiram entender. Então eles começaram a não andar mais atrás de Jesus. Depois alguém vai falar sobre isso com vocês. Mas eu queria destacar um pouco Pedro, o chamado de Pedro. Pedro era alguém que tomou a postura mesmo. Ele foi chamado e falou: eu vou me comprometer, vou seguir mesmo Jesus. E ele foi. Alguns dizem que Pedro devia ter vários barcos de pesca, ele devia ter uma empresinha, deixou o pessoal trabalhando, foi atrás de Jesus, né? E era um pescador, experiente, e ele seguiu Jesus. Uma vez ele chegou em Mateus 19, 27, ele chegou para Jesus e falou assim, tomando a palavra, disse o Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? O que vai acontecer com a gente? Aí, Mateus, no verso 28, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, esse é 19, 28, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão ter autoridade, governo e de juízo. Vocês que estão me seguindo. Então a gente começa a entender aqui que seguir a Jesus não é para pouca coisa. O que vai acontecer no futuro, se você conseguir seguir, ou se você for fiel até a morte, for perseverante até o fim, não é para pouca coisa. Agora, tinha multidão. Da multidão, se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que ele separou alguns discípulos. Tinha um momento que ele chamou 70 discípulos, para que fossem pregar a palavra dele, o evangelho, e curar as pessoas e expulsar demônios. Jesus mandou de 2 em 2, 70. De 2 em 2 mandou e falou assim: vocês vão, preguem o evangelho do reino, falem do reino de Deus, e se encontrar gente doente, impõe as mãos sobre elas e cure. E esses seguidores de Jesus fizeram tudo, voltaram e ficaram contentes. Senhor, olha, a gente ordena para os demônios no teu nome e eles vão embora. Eles se submetem a nós. É uma coisa espetacular. A gente pôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, Senhor. E Jesus ficou super feliz, encheu-se de alegria. Jesus ficou muito feliz ali. O texto diz que ele vibrou com a turma. Mas falou assim: não fiquem contentes só porque os demônios se submetem a vocês, não. Vocês têm que ficar contentes porque o